Olá, queridos! Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui em mais um Tadel. Tadel é treinamento avançado para liderança. E nós estamos falando aqui sobre a Bíblia. Bom, é o seguinte, hoje nós iremos falar dos acontecimentos principais do Antigo Testamento, ok? Gravou aí? Acontecimentos principais do Antigo Testamento. Bom, primeiro acontecimento, acima de qualquer coisa, está a criação. E aonde é que você vai encontrar a história sobre a criação? Marque aí, tá bom? Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, no verso 3. Deu para anotar? Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2 do verso 3, tá bom? Ali nós vamos falar sobre a criação. Deus criou os céus e a terra. Então, se você tem dúvidas como fomos criados, você tem dúvida como se criou os céus, como se criou a terra, como se criou os animais, está aí em Gênesis, que eu acabei de dizer para você, tá bom? Outra coisa eu quero falar sobre a queda do homem. Puxa, todo mundo fala que o homem pecou. Aonde é que eu vou descobrir que o homem pecou? Na Bíblia. Você vai descobrir o que é o pecado. Na própria Bíblia. Aliás, a Bíblia mostra isso, né? Toda a Bíblia vai mostrando sobre a queda do homem. O fato de Adão ter desobedecido a Deus vai mostrar que cada vez mais o homem vai se distanciando de Deus. Então, a queda do homem está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Bom, deixa eu te explicar uma coisinha bem rapidinha fora disso. Por exemplo, isso é uma Bíblia, ok? Aqui é uma Bíblia. E eu sei que às vezes as pessoas têm medo de procurar. Ai, meu Deus, eu tenho vergonha, né? Bom, gente, ó, vou explicar aqui para você. Você abre a sua Bíblia. Por exemplo, vou ler aqui o livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Ó, o Antigo Testamento, tá bom? Então, livro de Gênesis, tá vendo? Aqui está o livro de Gênesis para você entender. Quando você, por exemplo, eu vou falar assim, livro de Gênesis, aí você vai lá, ó, Gênesis, tá bom? Gênesis. Capítulo 3, aí você vai aqui, ó, no grandão, ó, tá vendo? No grandão, capítulo 3, tá? Então, se não tiver, quando nós falamos assim, versículo, aí é o númerozinho menor. Então, versículo 1, 2, aí vai por diante. Agora, quando, por acaso, eu, por exemplo, estou falando só capítulo 3, então é para ler todo o capítulo 3 para você poder entender, tá bom? Deu para entender aí? Sabe que a Bíblia é dividida entre Velho Testamento, Velha Aliança, né? Novo Testamento, Nova Aliança, ok? A mesma coisa. Por exemplo, você vai abrir aqui a sua Bíblia, e aí eu gosto muito de fazer assim, né? E aí você vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento é lá no finalzinho da Bíblia, né? Você pega aqui, finalzinho da Bíblia. Aí, ó, Mateus. Mateus é o primeiro livro da Bíblia, tá vendo? Se eu pedisse para você, pega lá Mateus, aí você abre Mateus, tá? Aqui, a maioria das Bíblias está escrito aqui, ó, o Novo Testamento, tá vendo? Então, tá dividido do Velho para o Novo. E aqui você vai encontrar, tá? Mateus, capítulo 1. Capítulo 1 é sempre o grandão. Capítulo 2, ó, tá vendo aqui o 2? E aí os versículos são aquelas letrinhas minúsculas, aqueles números minúsculos que tem, dando continuidade aqui ao que está escrito. Deu para entender? Então, legal. Vamos continuar, então. Imagina se eu fosse pedir para você abrir lá sobre o dilúvio. Dilúvio está no capítulo 6 de Gênesis. Então, uma explicação. Vamos ver onde é que está escrito sobre o dilúvio. Vamos para a Bíblia. Nós vamos abrir livro de Gênesis, que foi o que eu falei aqui para vocês, tá? Livro de Gênesis, o livro de Gênesis, ó. Livro de Gênesis, ó. Gênesis. O que eu falei? Capítulo 6. Aí eu vou procurar capítulo 6. Olha lá, capítulo 6. Olha o 6 aqui, ó. Capítulo 6, ok? E aí, tá falando do 6 ao 9. Então, ó, 6, 7... 8, tá vendo? E aí nós vamos até o 9. 9, ok? Então,
fala sobre o dilúvio. Muito importante que você aprenda sobre o dilúvio, tá bom? Porque você vai descobrir que chegou um momento em um tempo em que o povo estava totalmente distante de Deus. O que Deus fez? Procurou lá alguém que era justo, e aí encontrou Noé junto com a sua família. Ele mandou construir lá uma arca. Noé e sua família entram e Deus manda a chuva do céu. Era tanta chuva que inundou toda a face da terra. Foi o que eu expliquei para vocês semana passada sobre a arca de Noé. Vamos continuar. Eu quero saber sobre Babel. Babel, essa é aquela torre que eu falei semana passada. Onde é que está escrito sobre Babel? Aí você vai lá em Gênesis, capítulo 11. Então, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Procura o grandão, o 11. Procura o 11. E aí você vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Sobre a chamada de Abraão. Onde é que eu encontro, sabe? É bem bacana. Eu acho que eu quero até dar uma dica aí para os líderes, para que os líderes, eu sei que hoje vai ter o celular estraga, né? Ele estraga. Ele é bom, é bem prático para quem tem uma Bíblia no celular, mas eu acho bem bacana, sabe? Se você pudesse lançar esse desafio aí, se cada um, qual o primeiro que fosse achar aí sobre aonde fala do dilúvio, aonde fala do pecado, sabe? E aí a pessoa já ia mostrar assim, porque isso causa um motivo de conhecimento, né? A prática gera aí o conhecimento. Então, um dia você vai estar aí em algum culto, e aí abre em tal lugar, você já vai lá, já abre o nome, o número, o versículo, vai ser uma grande bênção, tá? Então, líderes, fica aí a dica aí, quem sabe, né? Não é para você falar assim, onde é que está escrito que sobre Babel? Aí alguém já está lá anotado, né? Aí vai falar, Babel, Gênesis capítulo 11, 1 e 9. Isso não vale, tá bom? Ok? Não vale. Aliás, nem vale com aplicativo também. O legal seria a pessoa ter uma Bíblia aí, não importa se é uma Bíblia protestante como a nossa, ou é uma Bíblia católica, é a mesma coisa. Pode diferenciar na católica pelas páginas, tá? Mas o capítulo é o mesmo. Então a pessoa vai lá com a Bíblia, e procura. Peraí que eu acho que tá aqui. Aí ela mostra, tá aqui escrito. Isso é a coisa mais linda que tem, né? Isso mostra realmente que o cristão, ele é conhecedor da palavra, ele tá lendo a palavra, ele tá conhecendo realmente a palavra. Hoje não, hoje a pessoa pega lá o celular, né? Pronto. Tá aqui, mas eu quero ver, né? Eu quero ver, como diz aqui, né? Eu quero ver aqui, é aqui, esse aí tá lançado aí o desafio, tá bom? Então, onde tá falando sobre a chamada de Abraão? A chamada de Abraão tá no capítulo 11, né? Do verso 10 até o capítulo 12, verso 3, tá? Onde está falando sobre a descida ao Egito. A descida ao Egito está falando em Gênesis, capítulo 46 e 47. Meus líderes, por favor, vamos lá, conto com vocês, hein? Esse vai ser o grande desafio aí e vai ser bem bacana. Onde está falando sobre o Êxodo? Êxodo significa saída, tá? Tá no livro o livro que leva o próprio nome, né? Êxodo, depois de Gênesis. Êxodo é o segundo livro depois de Gênesis. Gênesis o primeiro, Êxodo o segundo. E aí, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, você vai ver ali a história da saída do povo de Israel do Egito. Aonde fala sobre a Páscoa. A Páscoa é bíblica? Sim. A Páscoa fala de coelhinho? Não, é aí onde você vai descobrir o que é realmente a Páscoa no capítulo 12 do livro de Êxodo, ok? Olha como a Bíblia explica tudo, não é? Ao invés de as pessoas ficarem ensinando, olha, o coelhinho vai vir aqui à noite e vai trazer aí segue os passos do coelhinho. E aí a pessoa fica acreditando que coelhinho bota ovo. Meu Deus do céu. Bom, então, aonde está falando sobre a entrega da lei? Você sabe que o povo de Israel, quando sai do Egito, vai até o Sinai. E lá no Sinai, Deus dá leis para eles. Era um contrato, era uma aliança que o povo deveria fazer com ele. Então, onde é que está escrito isso?
Êxodo capítulo 19 e vai até o capítulo 24, tá bom? Isso já é bom porque eu tô te dando dicas para você ir lendo a Bíblia em partes e você vai aprendendo, né? Aprendendo sobre criação, queda, dilúvio, Babel, chamado de Abraão, descida do Egito. Aliás, quando eu estou falando aqui sobre a descida do Egito, eu não sei se eu passei por cima. Essa descida aqui do Egito, tá, em capítulo 46 e 47, é sobre a história de Abraão, tá bom? Então, você anota aí. Peregrinação no deserto. Você sabe que o povo começou, eles murmuraram, não acreditaram na terra prometida, então eles tiveram que peregrinar, andar 40 anos em círculo no deserto. Então tá ali em Números capítulo 13 e o verso 14. Esse Números 13 e 14 está falando da ida para que o povo pudesse espiar a terra, e está falando da volta, depois de 40 dias que eles espiaram a terra. E está falando do relatório de 10 homens que trouxeram um relatório negativo, e está falando de 2 homens, Josué e Caleb, que falaram, não, Deus prometeu, Deus vai nos dar, então vamos tomar a terra. Porém, Deus disse, por causa da murmuração, vocês vão ter que andar aí 40 anos. Onde está falando da conquista da terra prometida? Está no livro de Josué, né? Livro de Josué. Então, o livro de Josué, se eu não estiver enganado, faz essa pergunta aí. Se eu não estiver enganado, é o 6º livro da Bíblia. Olha, espero estar errado, hein? Mas é o 6º livro da Bíblia, livro de Josué. O livro de Josué fala de conquistas, conquista da terra prometida. O povo entra na terra, Deus dá condições, dá estratégias de como é que eles deveriam entrar na terra, como é que eles deveriam conquistar a terra. É a coisa mais linda. Se você gosta de guerra, então você tem que ler o livro de Josué. Você vai aprender a guerrear em todas as áreas da sua vida, tá bom? Bom, onde é que eu aprendo sobre o período do obscurantismo? O que é isso? O pessoal entrou num declínio, o pessoal entrou nas trevas, né? O que significa isso? É um tempo dos 40, se eu não estiver enganado, eu não me lembro muito bem, é o tempo dos juízes, né? E os juízes foram levantados, o povo já estava na terra prometida, e os juízes foram levantados para serem ali os líderes, para fazer com que o povo andasse no caminho do Senhor. Então houve líderes que andaram, houve líderes, todo líder foi levantado para isso, porém o povo se afastava muito mais de Deus, tá? Então isso é uma bela de uma história, dá para você ir lendo lá o livro de Juízes, você vai ver sobre Sansão, todo mundo conhece a história do Sansão, né? Você vai ver sobre muitos outros ali, né, que foram levantados por Deus para ser o juiz, para ser um líder, né, para o povo de Israel, ok? Bom, aonde é que eu vou encontrar sobre o Saul? Saul foi o primeiro rei. Tá aí uma pergunta, hein? Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Humano, né? Você pode dizer, foi Saul. E onde é que eu encontro isso? No livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso 27 e 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, tá bom? Vamos continuar. O período áureo, o que é o período áureo? É o período de ouro, o período que os hebreus, o povo de Israel, né, debaixo ali da liderança de Davi, depois da liderança de Salomão, que era filho de Davi, foram gigantescos, conquistaram várias coisas. Onde é que está escrito isso? Principalmente onde esse reino era um reino unido, né? Lembra que eu falei para você da divisão, né, das tribos? Está lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 4, tá? E depois 2 Samuel, vamos repetir. 2 Samuel, capítulo 5, 4 e 5, e 1 Reis, capítulo 10, de 6 a 8, tá bom? Bom, vamos continuar. Aonde que está a história do reino dividido? O reino de Israel primeiro era um reino só, mas aí se dividiram, né? 10 para um lado, 2 para um outro lado. Então, onde está essa história do reino dividido? Israel e Judá. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 26
até o versículo 33. Aqui já não é mais o reinado de Salomão. Aqui o filho de Salomão, ele resolve reinar, e aí ele coloca leis muito duras, leis pesadas, e aí o povo resolve se rebelar contra o rei, e existe essa divisão aí das 12 tribos. Então 10 para um lado, 2 para um outro lado, ok? Onde é que está escrito aqui sobre o cativeiro? Cativeiro do povo de Israel. Eu falei isso aqui para vocês, semana passada. O povo estava distante, o povo acreditava que por causa da presença da Arca da Aliança, ninguém poderia tocá-los. E aí houve um tempo em que Deus trouxe esse juízo, e eu já expliquei para você que o juízo é para que a pessoa ela possa perceber onde é que ela está, ela possa se arrepender e ela possa retornar para Deus, tá? Então o povo ficou aí 70 anos aí no cativeiro. Tá lá em 2 Reis, capítulo 17, e 2 Reis, se eu não estiver enganado, capítulo aí 25, tá bom? Ok? Vamos continuar. Onde é que está escrito sobre o retorno do povo o povo de Israel? Onde é que está escrito sobre esse retorno? Aí você abre Velho Testamento, livro de Esdras. Está escrito detalhe por detalhe cada família que está regressando para Canaã, ok? E é muito lindo, detalhe por detalhe. E aí eles estão retornando para uma terra que estava totalmente destruída, muros queimados, portas também queimadas, mas a palavra de Deus se cumpriu. Depois dos 70 anos eles retornam para a sua terra prometida, ok? Vamos correr aqui um pouquinho? Eu ainda estou falando sobre acontecimentos principais, mas agora eu quero falar sobre o Novo Testamento. Lembra? Pega a Bíblia, eu peguei a Bíblia aqui, aí eu vou aqui para o Novo Testamento, né? Aí o Novo Testamento começa com o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vai por diante, né? Ok? Bom, quais são os acontecimentos principais do Novo Testamento? Primeiro, você vai ver os primeiros anos da vida de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Mateus, Marcos, Lucas, João fala sobre isso, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, João vai falar sobre isso. Então, os primeiros livros do Novo Testamento, você vai ver a história, logo nos primeiros capítulos, você vai ver a história do nascimento de Jesus. Em um vai falar que ele está falando com mestres, em outro vai mostrar vários pontos da vida do Senhor Jesus. Quer aprender sobre Jesus? Vai lá ler o Novo Testamento. Eu quero aprender sobre o ministério de Cristo também. Aí no decorrer de Mateus, Marcos, Lucas e João, só nesses 4, você vai ver a continuidade do ministério de Jesus. Jesus curando cego, Jesus curando 2 cegos, Jesus curando leprosos, Jesus fazendo a multiplicação dos pães e várias. Se você quer ver histórias verdadeiras, tá bom? Verídicas, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai lá que você vai se deliciar em tanto milagre, glória, tanta maravilha que acontece ali através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Bom, e a história da igreja? Como é que a igreja começou, né? Como é que essa igreja, hoje você faz parte de uma igreja por meio do online, ou você faz parte de uma igreja presencial. Como é que essa igreja começou? Aonde ela começou? Bom, a igreja começa a partir da morte de Jesus, ok? Quando ele leva nossos dores, pecados, nossas maldições, mas principalmente quando ele ressuscita, ok? Ao terceiro dia ele ressuscita, e aí ele comissiona seus 12 discípulos, e aí esses discípulos começam a anunciar. Jesus dá poder a eles para que eles possam anunciar o reino, e aí você começa a ver, depois do livro de João, começa o livro de Atos dos Apóstolos. Oh, glória a Deus, né? Aí você vê, logo nos primeiros capítulos, que em Atos dos Apóstolos, onde é que a igreja está? Ela estava em Jerusalém.
A igreja começou em Jerusalém, no lugar mais importante da face da terra daquela época, no lugar mais religioso que você possa imaginar naquela época. A igreja começa em Jerusalém. É ali em Jerusalém que os discípulos estão esperando a descida do Espírito Santo. É ali em Jerusalém que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai e prega e 3.000 pessoas se convertem. É ali que muitas coisas acontecem, é ali que a igreja ela começa a crescer muito mais. Depois, aí você vai ver as cartas de Paulo, tá bom? Cartas de Paulo. Oh, meu Deus, será que dá tempo aqui, ó? Quando você vai, livros de... Você chega aqui, depois de Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Lê tudo isso daqui. É facinho, dá para ler em 1 hora. Aí você começa o livro de Romanos. Depois de Romanos, né? Aí você vai para 1 Coríntios, 2 Coríntios. Romanos são cartas, tá? Cartas aos romanos. Cartas a uma cidade chamada Coríntios. 1 Coríntios quer dizer a primeira carta que foi enviada para essa cidade de Coríntios. 2 Coríntios, segunda carta que foi enviada para Coríntios. Aí, Coríntios, né? Coríntios é uma cidade, era uma cidade naquela época. Aí você vai para Gálatas. Gálatas era outra cidade, né? Outra cidade que existia naquela época. Efésios era uma outra cidade existente naquela época. Filipenses, outra cidade existente. Colossenses, a igreja de Colossos, outra cidade existente naquela época. 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalônicos, né? Segunda carta aos Tessalônicos. Deu para você entender? São cartas. Primeiro, aí você vem aqui Timóteo, né? Aqui já é uma carta pessoal, tá? 1 Timóteo, né? 2 Timóteo. E nós vamos entrar, carta para Tito, uma carta pessoal aqui para Tito. Hebreus, até hoje ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas eu vou falar também quem escreveu daqui a pouco. E aí você vai, né, chegar ao livro de Tiago, aqui é o próprio autor, chamado Tiago, tá? 1 Pedro, aqui é o próprio autor, chamado Pedro. Primeira carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, né? Você vai ver João também. Tô terminando a Bíblia já. 1 João, 2 João, aí você vai ver primeira carta de João, terceira carta de João. Judas não é o traidor, tá? Esse aqui não é o traidor. Tem gente que fala, não vou ler esse livro aqui porque é o livro do traidor. Não é o traidor, tá bom? Judas é discípulo do Senhor. E aí você entra na melhor carta que existe, que é a carta escrita por João, que não é João Batista, mas João, o discípulo amado do Senhor. Ele escreve a carta ele escreve o Apocalipse e ele relata aqui as visões que ele teve quando Jesus o visitou lá na ilha de Patmos. É muita história, não é? Lá na ilha de Patmos, e Jesus o arrebatou Jesus fez com que ele pudesse conhecer o terceiro céu. Olha que coisa linda. Primeiro céu que você está vendo, o segundo céu estão as estrelas, e aonde fica o terceiro céu? O ser humano está buscando até hoje. Bom, e aí entrando no livro de Romanos em diante, como eu li aqui para vocês, isso são cartas que foram escritas por Paulo, a não ser aqueles que eu falei já dos próprios autores, tá? Então essas cartas aí que eu falei, são cartas escritas, para a gente terminar, que já passei já do tempo, são cartas escritas pelo apóstolo Paulo, tá bom? E cartas escritas aos gentios, cartas escritas para a igreja, aos gentios, e cartas escritas para a igreja em todo o mundo, tá bom? Gente, tem muito conteúdo aí para você nunca mais dizer que não gosta de ler a Bíblia, para você nunca mais dizer eu não sei abrir a Bíblia, para você nunca mais chegar e falar assim, eu leio e não entendo. Lembra que eu falei para você? Quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com um propósito, com uma finalidade. O que eu quero descobrir hoje? E eu estou te dando aí muita dica boa para você ler, aprender. E tenha certeza que as pessoas, vão vir pessoas, e quando elas tiverem aquelas dúvidas, você vai dizer, ó, o livro tal fala isso, no capítulo tal, no versículo tal, fala isso. E você vai ajudar muita gente.
Forte abraço. Deus abençoe. Divulga esse vídeo aí para os seus amigos, tá bom? Divulga. Se ele é evangélico ou não, divulga, porque a Bíblia é para todos. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Deus abençoe. Até semana que vem.